você que assiste. Eu sou o Cid Manequim, apresentador e artista paraense. Estamos no mês de junho, mês da representatividade e da visibilidade LGBTQI+. E como não poderia ser diferente, estamos com representantes da sigla T e B para nos contar um pouco da sua vivência como um corpo político e as suas experiências. Agora, gostaria de pedir para que ele pudesse se apresentar para as pessoas. Olá, meu nome é Adrian Gabriel e eu sou um escritor paraense. Estou terminando a faculdade de Arquitetura e Urbanismo também. E, bom, esse mês, ou mês que vem, eu vou publicar um livro que também vai abordar sobre a minha vivência e sobre a comunidade. E, apesar de ser um livro, eu ser um escritor de fantasia e romance, esse livro também vai estar focado na nossa comunidade, vai falar muito sobre a causa trans, principalmente. A personagem principal é uma mulher trans. E eu achei muito importante porque eu sempre lia muitos livros de fantasia e eu nunca tinha visto nada que tivesse a minha vivência dentro de um livro. E eu quis trazer isso. Então, está sendo fantástico para mim. E a minha primeira pergunta seria: como você escolheu o seu nome? Porque normalmente os trans escolhem o nome para serem chamados. Então, como surgiu Gabriel? O meu nome, ele veio do meu nome de batismo. Na verdade, eu tenho dois nomes. O primeiro é de um jogo que eu gosto muito, que é Adrian. E o segundo é Gabriel, porque eu quis manter o meu nome, manter um nome que fosse similar ao que eu fui batizado, apesar de hoje em dia ter trocado. Como você se descobriu um garoto? Um garoto não binário, no caso, né? Sim. Conte mais um pouco a sua vivência. Bom, eu sempre tive um desconforto com o meu corpo desde muito pequeno, mas por várias questões eu nunca tinha tido, nem sabia da existência desse nome, de ser uma pessoa trans. Isso até é uma coisa que até poucos anos atrás ninguém falava. Se falava muito da questão de sexualidade, mas chegar na questão de gênero foi uma coisa que demorou muito tempo. Eu tive que estar num ambiente acadêmico, dentro de uma federal, para poder entender o que eu era. E não é todo mundo que tem essa oportunidade. Hoje em dia eu vejo muito, e eu sou o primeiro aluno trans da minha faculdade, então Nossa, muito bom. eu tive que estar naquele ambiente acadêmico para poder me entender como uma pessoa trans. E foi um processo longo até, mas hoje em dia, e depois de tudo que aconteceu, até uma questão que eu não digo que eu me descobri como um homem trans, mas eu entendi quem eu era, sabe? Sim, você se encontrou no meio com outras pessoas, outras referências. Sim. E te acolheram. Muito importante. O que você diria para as pessoas que dizem assim: ai meu Deus, como é que eu vou explicar pro meu filho um beijo gay? Como é que eu vou explicar um trans ou uma trans? Então, como é que lidar com essas pessoas? O que poder dizer a elas em relação a explicar para os seus filhos? Como poder explicar? Bom, eu acho que, primeiramente, pra explicar, ela teria que explicar por que um hétero se beija também, ou por que um tem essas cenas de... Sim. Sim, porque nós sempre estivemos aqui, até antes da sociedade ser como ela é hoje em dia. E nós sempre estivemos na vivência, sempre existiu pessoas trans, sempre existiu pessoas bi, existiu pessoas gays. E essa coisa, mas o que eu vou dizer pro meu filho? Você vai dizer que são pessoas que se amam, porque essa é a verdade. Verdade. Simplesmente é isso, né? Dizer assim, é uma pessoa que se ama e o amor acima de tudo, e respeite, você não tem idade para fazer tal coisa, vá brincar. É isso. O que você mais curte ser um homem trans, assim, mudou o seu jeito de pensar? Bastante. Antes de me descobrir, até eu mesmo tinha preconceito com algumas coisas, porque a gente é criado numa sociedade muito preconceituosa, que ensina que várias vivências são uma coisa menos que as outras, sabe? E estando na comunidade, conseguindo ver os lados tanto feminino quanto masculino, eu consegui entender muito mais o machismo que acontecia. Coisas que eu parei de sofrer quando eu me assumi como um homem trans, que eu sofria muito como mulher. Uma questão do assédio, por exemplo. E como um homem trans eu consigo entender assim, as nuances da sociedade nessa questão. E como é pra você se sentir, assim, você representa a letra T e a letra B de bissexual? Sim. Então, como é ser uma letra invisibilizada? Bom, primeiramente a questão do gênero,
como homem trans, as pessoas pensam muito que eu sou lésbica. Que não faz nenhum sentido se você for estudar gênero. E até eu mesmo achava que eu fosse quando eu era criança, porque era a única visão que eu tinha de uma pessoa que tem um corpo, foi designada como mulher e se apaixona por outras mulheres. Então eu achei que eu fosse uma pessoa lésbica, mas até por começar a estudar e me apaixonar depois por garotos e toda essa questão, eu falei, poxa, então realmente não é o que eu sou. E quando eu me entendi como um homem trans, e foi muito mais fácil até para eu aceitar a minha sexualidade. Para eu entender que o meu gênero era uma coisa e a minha sexualidade eram outras, e que ambas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as duas coisas são quem eu sou hoje em dia. Então... Sim, nós somos diversidade, né? Sim. Somos plurais. Mas você sente, assim, um preconceito dentro da comunidade em relação ao T, em relação a ser bi? Bom, começando pelo T, nós somos as pessoas da sigla que somos mais mortas, que não arrumamos emprego, porque as pessoas têm uma visão muito... Não sei nem como me expressar na visão que as pessoas têm da gente. E... Nossa, só por saber que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, a gente não está sendo só invisibilizado, mas a gente está sendo morto. Porque as pessoas são intolerantes, as pessoas não conseguem entender uma coisa tão básica quanto ter respeito pelo outro, sabe? Sim. E... Você está falando de um modo geral, você está falando da sociedade... Sim. Mas eu gostaria de saber, assim, sobre a comunidade dentro. Você sofre esse preconceito, olhares ou comentários que você já passou por alguma situação de que, nossa, peraí, você não deveria me tratar assim, você é da minha comunidade, por que você está agindo dessa forma? Então você já passou por alguma situação de preconceito dentro da comunidade? Porque, assim, a comunidade, ela tá dentro da sociedade. Sim. Então, muitas vezes a própria comunidade, ela reproduz aquilo que a sociedade fala. Então... Eu, como um homem trans, se for chegar num cara, ele não vai entender o que está acontecendo. Muitas vezes, até dentro da comunidade, o cara não vai entender o que está acontecendo. Mas você não é lésbica, você quer ficar comigo, sabe? Sim. A pessoa não entende. A gente tem que ter esses escapismos mesmo, né? Pra poder dialogar, enfim, entender e fazer com que o outro possa entender a nossa posição, os nossos interesses e por aí vai. Para as pessoas que ainda não entendem a diferença entre gênero e sexualidade, você poderia dar uma breve explicação do que poderia ser? Sim. Gênero, na minha concepção, é muito como você se vê, como você quer acordar todo dia, quer que a sociedade te entenda. Tipo... quando eu acordo todo dia, eu me olho no espelho e eu sei que eu sou um homem, porque isso é interno meu. Isso é algo que eu sempre senti e que é como eu quero que a sociedade me trate. Eu quero que eu seja tratada nos pronomes masculinos e eu quero que as pessoas me enxerguem, olhem pra mim e me vejam como um homem dentro da sociedade. Isso é uma questão muito mais, eu diria até, interna, assim, da pessoa, sabe? Identificação. Eu diria que gênero é identificação, como a pessoa se identifica, os pronomes que ela quer ser tratada. Isso que eu diria. Sexualidade já não sai daquela parte mais introspectiva, já vai mais pro extrospectiva. Quem você gosta, por quem você se apaixona, por quem você sente atraído afetivamente, né? Sim. Entendi, muito obrigado. Então, e como você acha que as pessoas que querem ser aliadas a causas poderiam contribuir? Seja héteros, qualquer sexualidade, como você acha que elas poderiam somar com a comunidade LGBTQI+. Combatendo preconceito, porque o preconceito não é só aquele violento. O preconceito também ele tá dentro de várias nuances dentro da sociedade. Às vezes é um comentário que uma pessoa faz do seu lado, você sabe que tá errada. É um olhar, é uma coisa, são coisas menores. Eu acho que o aliado ele tem que estar combativo também para defender alguém que ele se importe que seja da comunidade trans. Como defender a comunidade. Mas ele também tem que combater isso dentro dele mesmo, no dia a dia dele. Não deixar esses pequenos preconceitos passarem. E sempre estar tentando informar as outras. Isso aqui seria realmente ser um aliado da gente. Isso é muito importante. Não só informar fora, mas também dentro de casa para os seus filhos, né? Sim. Porque o preconceito, a homofobia, é toda uma construção educacional,
que vai para a sociedade, que reflete em muitos âmbitos do trabalho, das escolas, e isso machuca Sim. quem ainda não se identifica, que ainda não se conhece, e acaba nessa situação pelo fato dos pais passarem para os filhos. Então, as pessoas que realmente não forem da comunidade e querem combater o preconceito ou ser aliados, realmente o importante é ensinar os seus filhos ou ensinar quem tiver ao seu alcance com a educação e um bom diálogo. Verdade. Bem, Gabriel, e para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de pedir um conselho para você. O que é que você poderia dizer às pessoas que estão assistindo, que de repente estão dizendo: ei, eu sou um trans? Como? O que é que você diria para elas? Primeiramente, eu diria para você se informar muito bem sobre a comunidade, sobre todas as várias nuances que estão dentro. E entrar num período de você se entender, como você realmente quer ser chamado, como você realmente se sente. E desse modo, você vai ser uma pessoa bem mais feliz, porque depois da minha transição, a minha autoestima, a minha visão de mundo, tudo melhorou. Assim, de modos que eu não posso nem descrever aqui. Então, se você tá vendo, se você tá se identificando, seja você mesmo. Tá vendo? Seja você mesmo. E como eu sempre digo, quem tem medo não vive, sobrevive. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. E é isso, gente. Vocês aprenderam um pouco e continuem se informando, porque esse assunto tem muita manga pela frente. Tem muita coisa para se informar e a gente continua sempre nessa luta constante pela informação. Muito obrigado. Até mais.